Teleaula Natal. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Nara, esse é meu sinal em Libras. A mão do topo da cabeça descendo até a altura da cintura. Sou professora de artes da Rede Municipal do Natal, na Escola Professora Palmira de Souza. Tenho características indígenas, 1,70 m de altura, cabelos castanhos com mechas na cor mel e olhos castanhos. Estou vestindo calça jeans e blusa preta. Estou de pé, à direita do monitor, num cenário virtual de sala de aula com piso rosa. Ao fundo, uma parede amarela clara. À direita, uma porta roxa e lilás entreaberta. A parte de cima dessa porta, uma janela de vidro. À esquerda, um quadro negro na parede, onde serão exibidos slides da aula. No canto inferior direito do monitor está o intérprete de Libras. Fim da descrição. A partir de agora, iniciaremos a 32ª aula do Ensino de Artes para as turmas de 9º ano. Para dialogar com você, nessa aula apresentarei 6 slides em PowerPoint. O primeiro slide, com fundo branco e letras pretas. Na parte superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação, Natal. Ao centro, a palavra Artes. Abaixo, lê-se Aula 32. Como nasce um personagem? Professora Nara de Souza. Os demais slides seguem o mesmo padrão, de fundo branco e letras pretas. Fim da descrição. Na aula de hoje, veremos depoimentos de uma atriz e 3 atores referindo-se aos variados modos de criação de um personagem. Como já vimos anteriormente, em diversas aulas, o ator não é o único elemento da encenação. Nem todo mundo que faz teatro é ator ou atriz, porém, todo ator faz teatro. Existem diversas formas de interpretar um personagem e diversas técnicas e estilos de criação. O trabalho de um ator e de uma atriz vai muito além de decorar texto e entrar em cena. Ele precisa pesquisar, procurar, dar vida a um ser inanimado, fictício, imaginário ou advindo de fatos verídicos. Você já parou para pensar que os personagens são letras escritas em um papel? A partir do que os personagens pensam, sentem e agem nessas escritas, a atriz ou ator entra em cena com seu repertório corporal e cultural, realizando a sua interpretação. Para conhecer como se dá o processo de construção dessa interpretação, apresento o primeiro depoimento, a fala do ator Ennio Cavalcanti, integrante do grupo Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Nesse slide, vê-se uma imagem congelada de um vídeo que mostra o busto, o ator Ennio Cavalcanti. Ele tem pele parda, cabelos curtos e pretos, rosto ovalado, sobrancelhas e olhos castanhos, nariz proporcional. Usa bigode e barba ralos, lábios e boca medianos e está com a boca entreaberta. Veste camiseta azul escuro. Por trás, vê-se uma parede e janelas brancas. Na janela, há vários objetos no parapeito. Na parede à direita, um jogo de dardos. Abaixo da imagem lê-se Ennio Cavalcanti. Agora em exibição, um vídeo com a fala dele. Fim da descrição. Olá, galerinha! Eu sou Ennio Cavalcanti, sou ator do grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. E eu comecei a fazer teatro na escola. Já fazem 20 anos e eu comecei a fazer teatro na Escola Municipal Antônio Severiano. Graças a professores, diretores que quiseram colocar oficinas de teatro na escola, eu comecei a fazer teatro. A oficina de teatro é algo que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é na oficina de teatro que a gente aprende muito sobre quem a gente é, sobre o nosso corpo, né, e sobre os outros, as outras pessoas que estão à nossa volta. A gente começa a trocar e aprender uns com os outros. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre atuar, que é viver um personagem, viver a história de outra pessoa. Parece uma brincadeira, porque a gente está fingindo ser o que a gente não é. Mas, na verdade, é muito sério quando a gente percebe que a gente está vivendo uma história de alguém. E a gente precisa ter muito respeito pela história das outras pessoas. Então, também na oficina você vai aprender a respeitar, a entender, a compreender o outro
através da interpretação de um personagem, né? E quando a gente começa a fazer teatro, a gente vai muito, a nossa criação de personagem é muito pelos tipos. Então, se esse personagem, ele é um personagem corajoso, forte, né, um general, um soldado, ele tem o peito mais para fora, ele tem o queixo um pouco mais elevado, ele tem um olhar mais fixo. Se esse personagem é um personagem mais inteligente, ele tem a cabeça mais voltada para frente, ele é um personagem que pensa mais, então ele se mexe mais pela cabeça. Se esse personagem é um personagem mais malandro, ele usa mais a coluna. Então a gente cria muitos personagens pelos gestos, pela nossa forma de caminhar, de andar. A gente vai experimentando o nosso corpo de formas diferentes e aí a gente vai criando o personagem a partir desses tipos, né? A gente vai lendo os textos, entendendo se ele é esperto, se ele é um personagem mais selvagem, violento, ser mais amoroso. Então a gente vai nesses caminhos e a gente tenta colocar essas qualidades no nosso corpo, trabalhando gestos e formas diferentes, né, de fazer esses personagens. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo mais sobre a psicologia do personagem. A gente vai começando a entender que, independente do corpo, do exterior dele, existe uma mente também que a gente precisa procurar entender. E existem trabalhos que eu fui fazendo que me ajudaram a compreender um pouco mais sobre isso, né? Como é que funciona a cabeça desse personagem, né? O que é que ele pensa, quais são as qualidades da mente dele, o que é que ele leu ou se ele não leu, o que é que ele estudou, o que é que ele não estudou, como é que ele se relaciona com determinados temas diferentes, né? O que é que ele pensa sobre determinadas coisas. Então a gente vai começando a construir o personagem também com uma visão psicológica, trabalhando a psique desse personagem, né? Eu também eu faço teatro há 20 anos e tive experiências também com cinema, tive experiências também com a televisão, mas o teatro realmente é a maior escola de atuação que a gente tem. É no teatro que a gente vai aprender várias coisas. E apesar do teatro, ele tem uma visão mais estilizada, né? Ele tem o teatro é o quê? Eu fingir que sou uma coisa para você também fingir que está acreditando em mim, né? Então, assim, o teatro ele tem uma capacidade de transformar o espaço, o corpo e o público muito grande. Porque eu chego para vocês e digo que sou um rei, e vocês vão dizer, não, ele é um rei. Então a gente finge que acredita, né? Eu finjo que sou rei, vocês fingem que acreditam, e o teatro se dá dessa forma. Então a gente, no teatro, a gente tem a capacidade de ter 19 anos e fazer um personagem de 50. Né? A gente tem, quando a gente está fazendo teatro na escola, quando a gente está começando a fazer teatro, o teatro ele permite que a gente viva outras vidas. Já o cinema, a televisão já é diferente, a gente já vai ter personagens mais parecidos com a nossa idade, com o nosso corpo, com o nosso jeito de falar. Então, no cinema e na televisão, as escolhas de personagem elas vão se dar muito pela pessoa, não é? Pelo tipo que a pessoa já traz dela. E é importante para mim perceber que no cinema, por exemplo, isso a gente vai aprendendo e trazendo para dentro do teatro também, o teatro vai também trabalhar com isso, que é a questão da história do personagem, a questão do contexto do personagem. Então hoje para mim é muito importante eu entender que esse personagem ele tem uma história. Por mais que eu pegue um homem de 30 anos para fazer, que trabalha num supermercado e que não gosta de pessoas velhas, como teve um filme que eu fiz ano passado que o personagem era assim. Então eu preciso entender, criar uma história para esse personagem. De onde esse personagem veio, onde é que ele nasceu, se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele teve algum amor na infância, se ele uma paixão na escola, por exemplo, né? Se ele brigou, se ele teve um amigo de aventura, se ele foi uma criança sozinha. Então eu posso criar uma história para o meu personagem e essa história ela vai me ajudar nas minhas memórias. E essas memórias são muito importantes para definir o meu sentimento e passar aquilo que eu estou sentindo
para a pessoa. Então, assim, desde esse primeiro momento que a gente trabalha mais com o corpo, né? Trabalhar com a psicologia e trabalhar também com o contexto do nosso personagem. Se eu vou fazer um padre, eu preciso vivenciar, né? Escrever sobre isso, ter imagens na minha cabeça sobre isso. Como é que foi a escola de padres, né? Como é que foi a minha relação com o padre na infância? Então, tudo isso é importante para mim chegar e criar aquele personagem. Cada proposta de trabalho é única e cada personagem tem suas peculiaridades. Nesse slide, vê-se uma imagem congelada de um vídeo que mostra de bustos o ator Pedro Arraiz. Ele tem pele clara, cabelos curtos, castanhos claros, sobrancelhas, olhos e bigode na mesma cor, lábios medianos e está com a boca entreaberta. No lado direito do queixo há um sinal. Veste camisa de botões. Ela é rosa com folhagens verdes. Por trás, vê-se uma parede amarelada. Abaixo da imagem lê-se Pedro Arraiz. Agora em exibição, um vídeo com a fala do ator. Quem conhece, meu nome é Pedro Arraiz, eu sou ator, sou natural de Goiânia, estudei artes cênicas na Universidade Federal de Goiás, depois eu fui para o Rio de Janeiro e me formei pela CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras. A Estela me pediu para falar para vocês um pouquinho sobre como é a construção de um personagem. Bom, ultimamente o que eu tenho feito bastante a minha principal área de atuação hoje é o teatro musical. Então, eu fiz alguns trabalhos, fiz O Homem de La Mancha, A Madrinha Embriagada com Miguel Falabella, fiz O Seu Madruga no Chaves, o musical, tá aqui meu bonequinho. Eu fiz O Espantalho no Mágico de Oz também. Então tem alguns mimos que eu ganhei durante esses anos. E o meu processo para construir um personagem depende muito do que o diretor quer e do que o diretor propõe. Na minha cabeça não tem uma regra para a gente construir esse personagem. O Seu Madruga foi um personagem que é mais uma imitação, então eu estudei muito, fiz quase todos os episódios de Chaves, comecei a buscá-lo através do corpo, e o corpo dele que foi me trazendo a voz, porque era muito difícil, é um universo muito distante do meu, né? Um personagem muito mais velho, com uma voz bem suja, fumante, coisa que eu não sou e ele era. Então eu trouxe o corpo para depois encontrar essa voz do Seu Madruga. Alguns personagens a voz vem primeiro, dependendo do exercício que você faz. Então eu gosto. Primeira coisa que eu faço para construir um personagem é entender o texto. Acho que isso é o fundamental, ler bastante o texto e tentar criar uma história paralela para aquele personagem. De onde ele veio, como que era a família dele, por que ele está fazendo aquilo, criar um propósito para esse personagem. Essa é uma das formas que eu gosto de estudar primeiro a teoria do personagem para depois achar um corpo para ele, para depois achar uma voz. Então, o meu processo é basicamente isso. Cada diretor, às vezes, propõe alguma coisa diferente. Tem diretor que propõe exercícios e nesse exercício ele fala, cara, gostei daquilo que você propôs, vamos usar isso no teu personagem? Então, ele já te dá uma direção. E quando você começa a construir um personagem sozinho, por você mesmo, aí eu gosto de estudar mesmo, de criar uma historinha paralela para entender por que ele está fazendo aquilo, de onde ele veio, para onde ele vai, criar um propósito para esse personagem. Então isso é uma forma que eu faço para construir os meus personagens. Espero que vocês tenham gostado e que em breve eu possa estar aí em Natal levando algum espetáculo para vocês, tá bom? Um beijo carinhoso. Tchau, tchau. Vimos com os atores Ênio Cavalcante e Pedro Arraiz modos de criação de personagens que por um momento se aproximam e em outros são diferentes. Entretanto, em ambos existe todo um estudo e pesquisa nesse processo de construção para a interpretação desses personagens. No vídeo que veremos a seguir, a atriz Nara Kelly, do espetáculo Meu Seridó, relata que ela e os demais atores criaram seus personagens de acordo com informações provenientes de vivências realizadas nos ensaios, de fatos históricos e de relatos de pessoas daquela região. Nesse slide, vê-se uma imagem congelada de um vídeo que mostra de busto a atriz Nara Kelly. Ela tem pele clara, cabelos lisos, castanhos escuros na altura do pescoço, rosto ovalado,
sobrancelhas medianas, olhos castanhos escuros, nariz afilado, lábios medianos e um largo sorriso. Veste blusa azul marinho com estampas de formas de cores variadas. Usa brincos pequenos de argola. Por trás, uma parede branca. Abaixo da imagem, lê-se Nara Kelly. Agora em exibição, um vídeo com uma fala da atriz. Olá, eu sou Nara Kelly, sou atriz e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre construção de personagem. Nós, atores, quando estamos em sala de ensaio, é muito importante, numa montagem teatral, a gente se alimentar de diferentes informações. Livros, música, imagens, vídeos, tudo isso serve de combustível para a nossa criação. Bom, vou falar um pouquinho de como foi a construção dos personagens para o espetáculo Meu Seridó, que é um espetáculo da produtora Casa de Zoé, que estreou em 2017. Titina Medeiros, atriz e idealizadora do espetáculo, ela queria contar a história da região do Seridó, dando enfoque a uma história que não é tão oficial. A história dos índios, a história dos primeiros habitantes daquela região, falar sobre a condição da mulher. Enfim, eram vários aspectos que ela queria tratar da obra e para isso ela chamou um dramaturgo chamado Felipe Miguel. Felipe é carioca e tinha trabalhado com ela. Ele é autor de novelas da Rede Globo, tinha feito Cheias de Charme e Geração Brasil, e ele precisava conhecer a fundo essa região, afinal de contas, ele teria que contar aquilo em dramaturgia. Para isso, ele veio ao Rio Grande do Norte e, junto com os atores, com o diretor, fomos para o Seridó, conhecer as pessoas daquele lugar. Então, visitamos asilos, visitamos fazendas, conhecemos escritores, e tudo isso serviu de informação para a gente também na hora da sala de ensaio. Tivemos acesso a uma vasta bibliografia sobre a região e para isso a gente contou com o auxílio de uma pesquisadora que lia todos os livros e dava para a gente alguns resumos e ela ia pesquisando sobre matérias e, enfim, sobre todas as informações que seriam relevantes para a nossa obra. Foi um processo que durou 8 meses e recebíamos o espetáculo aos poucos, né? Recebíamos a dramaturgia aos poucos. E sempre um novo desafio, porque sempre vinha mais personagens. Somos 5 atores e são dezenas de personagens que fazemos nessa obra. E o mais interessante, provocador, desafiador, é que dentro da sala de ensaio, a gente tinha muita confiança de que poderíamos movimentar diferentes emoções, de que poderíamos ser ridículos, ser felizes, tristes, tocar em pontos espinhosos e também tocar em pontos de pura alegria, de puro deleite. E eu acho que esse é o grande barato, na verdade, do trabalho do ator, né? Brincar de ser o outro e estar disponível para isso. E então, tudo isso eu acho que é fundamental para você ter um bom resultado de um espetáculo, assim, ter atores que estejam disponíveis para a brincadeira. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre como foi o processo do Meu Seridó, tem um documentário de Carito Cavalcante, da Praeira Filmes, e esse documentário se chama Entre a Realidade, o Delírio e a Nostalgia, e está no canal do YouTube da Casa de Zoé. Espero que vocês conheçam e que possam ver ao vivo também esse espetáculo que tem emocionado tantas pessoas, já viajou por 22 estados do Brasil, mais de 50 cidades. É um espetáculo de fato que fala do nosso interior, mas que fala do Brasil, que fala, enfim, de todos nós. Você tinha ideia do trabalhão que dá ao ator ou à atriz o processo de criação de um personagem? Bem legal esse processo, né? E agora iremos ver o representante de um grupo que cria o personagem coletivamente. Isso mesmo, os personagens são criados e desenvolvidos em grupo. Vamos ver como isso acontece? Nesse slide vê-se uma imagem congelada de um vídeo que mostra de bustos o ator Mário
Rubens. Ele tem pele morena, cabelos castanhos escuros, crespos e volumosos, à altura do pescoço. Rosto arredondado, sobrancelhas grossas, castanha escura. Olhos, bigodes e barba ralos, também castanhos. Lábios medianos, e está com a boca entreaberta. Veste camisa preta de botões. Por trás, vê-se uma parede branca. Abaixo da imagem, lê-se Mário Rubens. Agora em exibição, um vídeo com a fala do ator. Olá, tudo bem? Eu me chamo Mário Rubens, mais conhecido como Rubinho Rodrigues. Sou ator e professor de teatro formado pela UFRN. Eu faço parte atualmente do Grupo Interferências de Teatro. O Grupo Interferências de Teatro, que agora, no mês de outubro de 2020, completou 3 anos de existência. Eu estou com o grupo desde sua formação, sou um dos fundadores. Dentro do grupo, eu realizo inúmeras funções, tanto na parte de criação de espetáculos, como dramaturgia, direção, como na concepção de materiais cenográficos, como iluminação, cenografia, sonoplastia, quando possível. Então, o Grupo Interferências é um grupo que trabalha com várias linguagens, Todos os integrantes trabalham com várias linguagens e comigo não é diferente. Eu venho pesquisando junto com o Grupo Interferências diversas linguagens para poder ampliar um pouco o repertório do grupo. E o grupo é isso, não tem uma estética certa devido ao grupo ser muito novo, mas cada um dos seus integrantes tem uma linguagem diferente e o grupo acaba se tornando um espaço de troca de saberes, A gente vai ensinando um ao outro, conversando, enfim, compartilhando essas experiências. Eu atuo desde 2008, Então eu tenho aí 12 anos de experiência com teatro. Alguns têm 6, outros têm 13, outros têm, enfim, são idades muito variadas trabalhando com artes, então a gente sempre junta essas experiências e acaba concebendo um trabalho, uma oficina, temáticas para rodas de conversas, enfim. Então, o Grupo Interferências é esse lugar e espaço de conhecimento e experiência na área teatral do Teatro Potiguar. Quanta informação, hein? A partir dessa aula, proponho uma atividade para você. Você mesmo. Crie um personagem com base em um texto dramático ou a partir de uma cena do seu dia a dia. Isso mesmo. Você aí em casa, desenvolva um processo de criação onde esse personagem vive, como ele anda, como ele fala, o que gosta de fazer, o que come, como se veste, com quem se relaciona. Posso garantir que é bem divertido e dinâmico. Vou cobrar de vocês, combinado? Por hoje é só. Continue se cuidando, fique em casa quem puder e até a próxima aula.